Bom dia, meu povo. Deixa eu virar pra cá que é melhor. Pois é. Eu queria falar, porque eu sumi, né? Sumi porque eu tô em motivos de oração, né? Como vocês sabem, eu tô devendo alguns boletos da Natura, mas eu já descansei no Senhor, entendeu? Descansei mesmo e descansei pra valer. Vou pagar? Vou. Mas o que eu quero falar é que hoje eu tô no quarto dia de jejum de refrigerante e quarto dia de jejum de 12 horas por dia, né? Cada um desses jejuns tem um motivo, os meninos gritando ali. Cada um desses jejuns tem um motivo e é um propósito. E aí eu tava pensando aqui, tava assistindo os vídeos de outras pessoas e as outras pessoas falando como o jejum mudou a vida deles, né? O meu jejum, eu já fiz jejum de 24 horas. Semana passada eu tentei fazer um de 48 horas. Só que quando deu 30 horas eu passei mal, né? Mas eu já tinha feito meu propósito, que era de 24 até 24. E eu já tinha feito, fiz um jejum pelo meu casamento. Esse jejum de 24 horas foi pelo meu casamento, pela minha união com meu esposo. E aí e antes disso eu tinha começado um outro jejum. E esse outro jejum era para o meu esposo voltar a ser obreiro da igreja, né? E aí eu fiz esse jejum de 7 dias sem tomar refrigerante também, porque eu amo refrigerante. Gente, vocês não têm noção como é viver dependente de Coca-Cola. Gente, é uma coisa assim muito ruim. Agora já passou mais à vontade. Mas antes eu ficava agoniada, né? Então eu não tava nem indo para o supermercado nem nada. E aí eu falei com Deus, Deus, eu vou fazer esse jejum de refrigerante. Eu gosto muito de refrigerante, gosto especialmente de Coca-Cola. Se deixar, eu tomo todos os dias. Eu vou fazer esse jejum para o meu esposo voltar a ser obreiro. E aí o que aconteceu? A gente foi para a igreja sábado passado, que teve a consagração do novo templo da igreja. E aí o que aconteceu? O pastor de lá pediu para o meu esposo voltar para lá para trabalhar lá. Ou seja, faltava um dia para eu terminar o meu jejum de refrigerante e Deus já me deu a resposta. Então, para mim, isso daí já é um milagre assim muito grande, porque não é fácil fazer jejum. São muitos ataques que você pode receber ou vai receber e você tem que entender isso. E eu não entendi o que acontecia, porque das outras vezes eu começava o jejum e não entendi o que acontecia. Por exemplo, das outras vezes que eu comecei o jejum, bateu o carro quebrou do nada. No, no, eu comecei o jejum, dessa vez agora eu comecei o jejum de 12 horas por dia durante 30 dias por um objetivo, né? Por uma graça, por um propósito. E aí o que aconteceu? Eu comecei o jejum no dia 20, dia 21 quebrou o freio de mão do carro. E aí lá foi outro prejuízo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí eu fui depois assistindo vários vídeos, eu queria saber o que estava acontecendo. E eram os ataques espirituais, né? Que tentam acabar com a gente, com a questão da financeira. No trabalho do meu esposo mesmo, teve gente querendo mal dele, fazendo coisas assim que não é legal. E aí eu falei para ele, ó, marca um culto lá no teu trabalho na hora do almoço, vê aí. Aí falei para ele, né? Você tem que fazer algumas coisas para você se livrar disso, não é? É orar, jejuar, mas assim, tem coisas que ele entende, tem coisas que ele não entende. Ele não entende. Então, eu fico sem falar nada para ele, que é porque eu creio que ele vai entender qual é o propósito do jejum e da oração. E
que ele deve fazer também, tá? Não deve ser um jejum muito longo, porque ele operou, fez bariátrica. Então, assim, é um jejum que a gente tem que fazer, eu e ele. Mas ele tem que partir dele o que se ele quer ou se ele não quer fazer. Eu tô fazendo a minha parte, que é jejuar e orar. E tem muitos milagres que acontecem, tipo milagres de vendas inesperadas, milagre de dinheiro inesperado, que eu vou contando assim ao longo, assim que me der vontade, porque eu tô escrevendo tudinho para não esquecer, porque é muita coisa aqui em casa e tem os meninos e tal. Então eu tenho que contar isso para você entender o que é um jejum, né? E para você entender os milagres que acontecem. Vai ter coisa do inimigo? Vai ter. Isso aí é normal e eu não entendia isso. Então, aí o meu filho veio aqui. Então era isso que eu queria falar, mas eu vou contando aos poucos tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô vendo. E hoje é o 4º dia. Era para ter filmado desde o primeiro dia, né? Para contar tintim por tintim, mas eu vou fazer vídeos separados a respeito disso. Então é isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.